Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Estamos juntos novamente, né? Para mais um vídeo nesse sábado, 7 de junho, né, pessoal? Nossa, como o tempo tá correndo, né, pessoal? É, como vocês veem ali, ó, eu dei uma blecada um pouco, né, na cortina. Eu troquei uma cortina por uma mais escura, mas mesmo assim vocês vejam que ela não consegue dar o blackout, né? Mas eu vou seguir a dica da minha inscrita, que me deu a dica, né? Umas duas ou foi três inscritas que me deram essa dica, que eu colocar, daí eu comprar um blackout e eu vou fazer isso, tá? Para poder, né, não ter que mudar aqui a arrumação. Vocês estão vendo ali, ó, o skate que Laricinha brinca, entendeu? Tudo aqui de brinquedo de Laricinha é nesse quarto, porque esse quarto é só usado mesmo para que eu possa fazer os meus vídeos, minhas lives e ela brincar. Só quando ela vem dormir aqui é que, né, é usado para isso. Mas é como se fosse uma brinquedoteca de Larissa, tá, gente? Por quê? Porque o nosso condomínio é um condomínio simples, pequeno, não tem área de lazer, a não ser a garagem. E eu não confio em deixar a Larissa brincando lá quando não tem nenhum carro, porque só se eu estiver junto, para ficar observando, né? Porque a gente sabe os perigos que as crianças correm hoje em dia. Então, eu prefiro, quando eu estou ocupada, que ela brinque aqui mesmo. Nesse quarto é bom ela brincando, por quê? Porque não bagunça o resto da casa, fica só localizado aqui. Depois que termina, a gente junta tudo, guarda os brinquedos no baú e tá tudo certo. Entende, gente? Mas eu vou seguir a dica aí das minhas inscritas. Muito obrigado pela dica, adorei. Gente, agora vamos falar um assunto não muito bom, triste, que eu soube ontem à noite, tá? Quando o Valdir Barbosa anunciou, infelizmente, né, gente? Sei que muita gente já sabe, o falecimento da mamãe dele. Gente, eu fiquei muito triste, porque eu sei muito bem esta dor de perder um ente querido muito próximo nosso, mãe e pai, que eu perdi o meu pai, né? Fazem 5 anos e a dor é imensa. Imagino o que o Valdir e toda a família não estejam sentindo nesse momento. Eu pedi ontem até, né? Acho que foi ontem, oração pela mamãe dele, porque ela ainda estava internada, estava em estado grave, né? Mas ainda estava lutando pela vida. Mas infelizmente ontem ela veio a falecer, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, né, gente? Deus sabe de todas as coisas, que seja feita a vontade dele. Deus recolheu, não é? A mãe do Valdir e levou para junto dele. É triste, mas é o fim de todos nós, né, gente? Nascemos, vivemos e depois partimos. O tempo, quem fala, quem diz, quem determina é Deus. Então, eu gostaria aqui de externar os meus sinceros sentimentos, né, ao Valdir Barbosa e a toda a família, tá? Que Deus conforte todos vocês, console, né, e dê assim uma força para que vocês continuem seguindo a vida, mesmo sem a mamãe, tá? Eu sei que é triste, é doloroso, mas a gente tem que seguir a vida, tá bom? Então é isso, que Deus conforte, viu, Valdir Barbosa, você e toda a sua família, tá bom? É o que eu posso, né, externar aqui, são os meus sinceros sentimentos, tá bom? Vamos agora ao vídeo de hoje, né, gente? Eu tava dando um passeio, né, lá pelos alguns canais de Rainha Isabel, que eu nem costumo ir muito, mas eu terminei que fui para poder saber das novidades, e o que eu encontrei foi muita gente, né? Parece que tá dando uma febre lá em Rainha Isabel, do povo tá querendo agora ficar fitness, né? Querendo fazer dieta. Gente, dieta é muito bom, mas quando ela é acompanhada por médicos, esta é a minha opinião. A Valmira e o JP estão fazendo uma dieta por conta própria. Eu acho que eles deveriam, já falei aqui em outra oportunidade, procurar uma nutricionista, porque condição para isso eles têm. Não precisa esperar pelo SUS. Marcam uma consulta e vão os dois lá, tanto o filho como a mãe, que precisam e precisam muito, né? Ter esta consulta com a nutricionista, porque ela vai elaborar um cardápio onde vocês vão fazer a dieta correta e não vão sentir fome, gente. Eu costumo dizer que não é nem dieta, é uma reeducação alimentar, o que as nutricionistas geralmente fazem. Eu digo isso porque eu já fui. Quando eu tive muito doente, precisei da ajuda de uma nutricionista, porque não é fácil a gente perder peso, gente. E não é tanto pela estética, no caso da Valmira, acredito eu que não seja mais pela saúde mesmo, né? Porque o colesterol dela deu muito alto. E ela ainda tem a genética, né,
da mãe que é diabética. Então, a gente que tem essa genética, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu falo que o JP deveria se cuidar mais, porque ele é muito jovem para estar com aquele excesso, né, de peso que ele está enorme de gordo. Tá fazendo, tá caminhando também, mas a caminhada que eu percebo do JP não tá legal, porque ele fica o tempo todo falando, atrapalhando até a mãe dele. Gente, quando a gente tira uma hora, né, para fazer os nossos exercícios físicos, tem que se concentrar naquilo ali. Ele quer filmar, porque o povo ali filma tudo, já filmou algumas vezes, tá bom. Ou então, se tem alguma outra pessoa que possa filmar, você e sua mãe caminhando, JP. Aí tudo bem, mas você filmando sua mãe caminhando também falando o tempo todo, que você fala pra caramba, então, meu amigo, não dá. Você atrapalha o exercício da sua mãe. A pessoa cansa, porque a caminhada, a pessoa tem que ter uma boa respiração, tem que saber respirar para poder ficar tudo, né, tranquilo. Mas não, é o tempo todo fazendo pergunta, é o tempo todo falando, isso aí não tá legal. Nem para sua mãe e também nem para você. Se você tem aquela hora para caminhar com a sua mãe, não grava. Se não tem ninguém que grave para você, então não grava. A Morena poderia gravar para você. Mas não vai por quê? Porque é muito cedo, ela está dormindo, ela não acorda cedo, né? A Morena gosta de dormir até as tantas. Então, se não tem ninguém para gravar, meu amigo, não grave. Todo mundo, aí depois que você terminar a caminhada, aí você pode pegar a câmera e dizer, ó, gente, caminhamos, não gravei, porque atrapalha o nosso exercício, a nossa caminhada, minha e da minha mãe, porque atrapalha, gente. A pessoa fica cansada. Cansada em excesso, tanto da caminhada como ficar falando. Atrapalha muito. Então, eu acho, viu, o JP, que você tem que parar com esse negócio que está filmando sua mãe caminhando, a não ser que você não caminhe, queira só filmar ela, mas sem fazer perguntas. Porque você faz o tempo todo perguntas, você fala demais, e isso aí prejudica a caminhada da sua mãe. Atrapalha e atrapalha muito. Fica a dica aí, tá? Ou você filma sem falar, tá bom? O tempo todo falando, perguntando as coisas da sua mãe, ou você caminha junto com ela, alguém filma, se não tiver alguém para filmar, porque vocês saem 5 horas da manhã, então, com certeza, às 5 da manhã, a sua esposa está sonhando com os anjos, né? Mas aí você não filma, todo mundo já sabe que vocês caminharam. Só você, quando terminar a caminhada, você abre a sua câmera e fala, chegamos da caminhada, aí você começa a filmar. Mas não atrapalhe a caminhada da sua mãe, não, tá? Que isso aí não é legal. E até a vovó Maria, gente, quando a Valmira estava caminhando, encontrou com a mãe, que já estava voltando da caminhada, Dona Maria também, que nem anda direito, tem dificuldade, né, ao andar, por conta da queda que ela levou, e também a idade, claro, está caminhando, gente, isso é muito bom, né, porque um incentiva o outro. Eu só espero que não seja, como é que eu posso falar, uma coisa assim, que a pessoa não vai perseverar, não vai levar em frente, porque às vezes é só empolgação de momento, e depois, ó, o povo deixa tudo para lá, não está nem aí, começa a sair da dieta devagarinho, daqui a pouco quando você vê, não tem mais exercício físico, não tem mais caminhada, não tem mais nada, né? A Vânia do Salgado também está aderindo a ser fitness. A Vânia do Salgado ainda é mais além, está indo mais além, porque além da caminhada, além da dieta, além que ela está fazendo também a academia, ela está cuidando da estética. E falando na estética, gente, eu tive nos meus comentários uma inscrita que falou assim, Ana, porque você não faz... Ela quis dizer que por que eu não faço da minha profissão de esteticista, né? Mostrar aqui para vocês um pouco do que eu sei, do que eu aprendi. E eu vou responder para você, minha querida. É uma coisa, até gostei da sua ideia, só que a minha época que eu fiz esse curso, faz muitos anos, para vocês terem uma ideia, quando eu viajei para São Paulo, através dessa empresa que me fez esse, né? Me profissionalizou no ramo, eu fiz curso, eu tenho um diploma e tudo mais de esteticista, eu não sei nem por onde é que anda mais. Esse diploma deve estar bem velhinho, porque, gente, eu tinha 17 anos e trabalhei até quase 30 anos nesse ramo. Foi muito tempo, né? Me casei, como vocês sabem, casei aos 19 anos, mas continuei trabalhando, tá? Porque eu não tive filhos logo e nem casei grávida. Então, depois de 2 anos de casada, que nasceu a minha primeira filha. Tanto é que em maio, não é? Eu fiz 45 anos de casada e a minha filha, em outubro, a minha primeira filha vai fazer 43 anos. Então, vocês veem aí que tive um espaço de tempo
para poder ter filho. Então, eu continuei trabalhando normalmente no meio na minha profissão de esteticista. Eu sempre estava me atualizando, porque o ramo da estética, gente, principalmente hoje em dia, cresce muito rápido. Você tem que estar sempre se atualizando para você não ficar para trás, né? Em tudo. Tanto no sentido de você fazer uma limpeza de pele bem feita, né? Porque você, para fazer limpeza de pele bem feita, você tem que ser uma profissional muito boa e sempre estar ali atualizando as coisas, porque os produtos vão sempre se renovando, né? As fábricas que trabalham com os produtos de cosméticos estão sempre aí, né? Uma mão na roda aí, sempre trazendo produtos novos, né, para os profissionais trabalharem. Então, isso tudo eu acompanhava, mas hoje não tenho mais condições para isso, né, gente? Se eu quisesse voltar a fazer do meio da minha profissão novamente rentável, eu ia ter que fazer outros cursos para me atualizar para o tempo de hoje, porque o meu tempo foi né? Hoje é outros tempos. Mas eu posso dar só uma dica aqui no meu canal, pretendo fazer isso, mas só depois que eu começar, né, gente, eu tenho que comprar os produtos. Porque eu tenho meus produtos aqui, mas eu uso no meu dia a dia, nada profissional. Mas eu vou mostrar um dia para vocês, tá? Não fazendo limpeza de pele, porque não tem como, é mais trabalhoso, né? Mas eu posso dar uma dica, sim, de como é que eu faço a minha maquiagem. Minha maquiagem é trivial, gente. Normal do dia a dia, qualquer pessoa pode fazer. Mas eu posso, sim, mostrar um pouco do que eu aprendi, né? No passado mesmo, porque quando eu parei de trabalhar no ramo da estética, eu tinha 30 e poucos anos, aí passei a construir a minha família a partir dos 22 anos, né, gente? Então, eu viajava muito e quando você tem filhos, fica complicado você viajar. Mesmo que eu tenho, até hoje a minha mãe, graças a Deus, minha mãe ainda era jovem, me ajudou muito. Mas mesmo assim, a gente quer sempre estar ali junto dos nossos filhos, cuidando, né? Enquanto eles são pequenos. Aí eu passei um tempo afastada do trabalho, só cuidando das minhas filhas. Depois eu voltei ao mercado de trabalho, porque eu ainda era muito jovem. Tive minha primeira filha aos 22 anos e a minha segunda filha aos 24 anos. Então, gente, mas não foi mais no ramo de estética, tá? Eu parti para um outro ramo. Eu fui secretária e telefonista. Terminei, né, meu último emprego foi como secretária. Então, porque me dava, sabe, gente, mais tempo de estar com a minha família, principalmente com as minhas filhas, porque quando eu trabalhava no comércio, eu trabalhava até o sábado. E às vezes nos domingos, quando era particular, quando as pessoas me contratavam para fazer maquiagem de casamento, essas coisas, então eu trabalhava muitas vezes no domingo, mas era particular. Mas na empresa era até o sábado. E aí, quando eu passei a trabalhar fora do comércio e passei a ser secretária, eu trabalhava só até a sexta. Feriados, tudo, eu estava em casa. Então, foi melhor para mim. Eu passei muito tempo trabalhando desta forma, tá, gente? Para poder ter mais tempo, né? Para ficar com a minha família. Mas eu gostei da dica dessa minha inscrita. Em breve, talvez eu faça isso. Faça um pouco de conteúdo do que eu aprendi lá no passado e do que eu. Então, você vê como é as coisas, gente. Porque, ó, eu nunca mais fiz curso de atualização de nada, porque eu não sou mais profissional no ramo. Não faço desta profissão que eu tenho meu ganha-pão. Mas eu ainda sei algumas coisas. Eu cuido da minha pele. Eu faço minha maquiagemzinha simplesinha, do meu jeito, porque para mim, não é para ninguém. Agora, se eu fosse levar como profissão, eu teria sim que fazer outros cursos, me atualizar, e eu faria com o maior prazer. Mas eu não tenho mais tempo para isso não, gente. Não tenho, não. Eu prefiro ficar fazendo uma coisa mais light, porque a estética, ela precisa que a gente se dedique muito, tá? Então, eu ainda tenho uma neta para cuidar, que é a Laricinha. Fica aí para os mais jovens, né? Eu sempre falo aqui, gente, que quem quiser entrar nesse ramo, entre, porque é rentável, viu? Foi uma época que eu trabalhei nesse ramo que mais eu vivi bem financeiramente. Posso garantir para vocês. Se atualizem, façam curso. Por isso que eu digo, essas menininhas novas que trabalham aqui, não é, na internet, só pedindo, só se vitimizando e tendo filho um atrás do outro, deveriam pensar em fazer um curso, né, na área da beleza, na área da estética, que elas iam investir nelas mesmas, que ganham muito dinheiro por aqui, tem muitas que ganham muito dinheiro, e investiria nela, né, nos cursos, para que no futuro, a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã ou depois aqui com nossa plataforma, elas teriam do que viver, mas ninguém pensa no futuro, só pensam no hoje, em gastar e ostentar. A realidade é essa, né, porque os jovens são assim,
Eles não estão aí preocupados muito com o futuro, não. Quem pensa no futuro somos nós, das antigas, como diz uma amiga minha. Somos das antigas. E é isso, gente. A Rainha Isabel estão todos, a maioria, focado, voltando para lá, na estética e, no caso da Vânia, está cuidando da beleza, está cuidando também do físico, está fazendo dieta. Agora, Vânia, como eu falei no outro vídeo, se você realmente quer dar continuidade à sua dieta, procura nutricionista, mulher. Tu tem condições para isso também, para tu seguir um cardápio. A Valmírio e o JP também. Porque aí vocês vão fazer uma reeducação alimentar, vocês não vão sofrer, não vão sentir fome, tá bom? No início é complicado, mas depois acostuma e vocês mantêm o tempo inteiro o corpício na medida certa e a saúde em dias, que é o mais importante, não é isso, gente? Então, ó, fica aí a dica. Um grande beijo aí para todos vocês. Gente, dia de sábado aqui é complicado fazer vídeo, fazer live, porque o povo, nossa, né? Estão tudo em casa, estão se divertindo, ligam seu som. Aqui é o meu prédio, 2 casas depois é uma outra casa. É uma casa enorme, gente. Uma verdadeira mansão. Inclusive lá funcionava um buffet. Depois, há pouco tempo, não é? O buffet saiu daí, e eram alugados a eles. E quem é que está morando lá? Gente, pasmem vocês, 10 rapazes. 10 rapazes que não moram, não são daqui, de Pernambuco, são da Paraíba e da Bahia. Uma parte da Paraíba, uma parte da Bahia, que vieram fazer um trabalho aqui, tá? No Atacadão, que inaugurou agora há pouco, aqui no nosso bairro. E eles alugaram essa casa por 1 ano. Gente, você não tem noção, não. Agora mesmo, eles estão ali na frente, na sorveteria que eu falo para vocês, que é em frente mesmo aqui ao meu apartamento. Eles estão tomando a cervejinha deles e com o som ligado, né? Aí, quando eles deram uma pausa, acho que eles foram fazer alguma coisa, eu corri para fazer o vídeo. E tem que ser assim, né? Porque eu também não posso proibir as pessoas de se divertirem. Eles não sabem e não... Acho que não tem... Mesmo que soubesse, eles querem nem saber que eu sou YouTube, que eu preciso fazer vídeo ou live. Eles querem se divertir, estão no direito deles. Então, eles vão ficar nesta casa durante 1 ano. Vejam bem. Então, vou ter que ter jogo de cintura finais de semana para estar com vocês, tá? Durante a semana, é só mais à noite. Ontem mesmo à noite, nossa, sextou, né? Eles estavam no euforia, que são todos jovens, né? Colocando aquelas músicas que eles gostam, de funk e tudo mais. E a gente não tem que achar ruim, a gente tem que respeitar o direito dos outros. Então, final de semana vai ser reduzida aqui a minha presença com vocês por conta disso, tá, pessoal? Mas é isso mesmo. Quando der, eu corro e faço como agora estou aqui, tá? Então, compartilhem, hypem aí os vídeos, dê a opinião de vocês, o que é que vocês acham, que eu gosto muito de saber, tá bom? E ajuda aí, amiga, hypando quem puder, né, os meus vídeos. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.